Saudações filosóficas, hoje vamos continuar a ler as cartas a Lucílio de Séneca e vamos passar para a carta número 8. Nesta carta, Séneca começa logo com uma objeção do próprio Lucílio. Diz assim: uma objeção tua. Então tu mandas-me evitar a multidão, conservar-me retirado, contentar-me com a minha consciência. Que é feito daquelas vossas máximas que nos objurgam a morrer em plena ação? Portanto, uma objeção colocada por Lucílio ao próprio Séneca. Ora, neste contexto, importa refletir um pouco sobre a diferença entre o epicurismo e o estoicismo no que se refere à maneira como encaram a relação do sábio, ou do filósofo, com a política e com a vida pública em geral. Os epicuristas focam-se na busca da ataraxia, da tranquilidade, da imperturbabilidade, na busca daquele prazer que não traga dor, prazer do repouso. E por isso eles veem a política como uma fonte de tumulto, de chatices, de conflitos, preocupações perfeitamente desnecessárias. Para evitar essas perturbações emocionais, os epicuristas recomendavam ao filósofo um afastamento da vida pública e dos cargos políticos. Já os estoicos aconselhavam o envolvimento do filósofo com a vida pública e também a sua participação na vida da cidade, embora, por vezes, as condições sociopolíticas pudessem obrigar o sábio a recolher-se à sua vida privada. Isso aconteceu com o próprio Séneca, como vamos ver, não é? Em todo caso, claro que a participação na política não deixa de ser uma forma de exercer virtudes estoicas como a justiça, a coragem, a sabedoria, mas por vezes, enfim, o retiro será mais útil tanto para os contemporâneos como para a posteridade. Digamos que trabalhar nos bastidores, por vezes, é preferível do que envolver-se com a vida ativa. E assim Séneca acaba por resolver essa tensão entre a vida ativa e a vida contemplativa, dizendo que é legítimo trabalhar numa espécie de retiro para o bem dos outros, sejam os contemporâneos, sejam os vindouros, quando as condições sociopolíticas a isso o obrigarem. Então ele escreve o seguinte: retirei-me não só dos homens como dos negócios, começando com os meus próprios. Antes disso diz: se eu me recolhi em casa e fechei as portas, foi para poder ser útil a um maior número. E mais à frente vai dizer que, como quem prepara remédios úteis, depois de comprovar que eles são eficazes para as suas próprias feridas, a Séneca apresenta aos outros o caminho correto, ou pelo menos o caminho que ele acha que é correto. Ele diz assim: indico aos outros o caminho justo, que eu próprio só tarde encontrei, cansado de atalhos. Então, qual é o essencial desse caminho? No fundo, evitar tudo aquilo que agrada ao vulgo, que agrada à populaça, ser desconfiado e cauteloso perante os bens fortuitos, no fundo, não confiar muito nas facilidades que a vida eventualmente apresente, já que elas serão certamente enganadoras. E, enfim, manter um estilo de vida correto e saudável, claro, dentro dos preceitos da filosofia estoica. Então, Séneca acha que ao transmitir estas coisas à posteridade, ele está a ser mais útil do que se participar diretamente na vida pública ou na política.
portanto, digamos que está a trabalhar nos bastidores. E então ele diz que os que mais fazem são os que menos parecem fazer, pois tratam ao mesmo tempo dos planos humano e divino. E para fechar a carta vai citar uma frase de Epicuro sobre a filosofia como meio de alcançar a liberdade. Diz assim: deves ser servo da filosofia se pretendes obter a liberdade. Digamos que essa entrega à filosofia permite ao indivíduo libertar-se de ilusões, de condicionamentos sociais, de desejos que aprisionam a mente e, portanto, ser escravo da filosofia é justamente alcançar a verdadeira liberdade, uma liberdade interior, obviamente, não é a liberdade exterior, a liberdade interior. E então Séneca vai dizer o seguinte: pode acontecer que tu me perguntes, Lucílio, porque é que eu cito tão belas sentenças de Epicuro em vez de a buscar nos nossos autores. Então diz, mas porquê é que achas que estas sentenças são de Epicuro e não hão de ser do domínio público? Digamos que esse pensamento relativo à filosofia não é exclusivo de Epicuro. E de resto Séneca vai citar outras máximas, como de um tal Publilio, e inclusive do próprio Lucílio. Também tem aqui algumas, ou pelo menos duas frases de Lucílio. Isto é extremamente importante, esta ideia de pensar que as grandes máximas, sobretudo se tiverem um alcance prático, nós não temos que nos preocupar em saber quem é o autor. Digamos que o autor é a própria humanidade, é toda a humanidade, já que também toda a humanidade pode beneficiar delas. Por exemplo, aquela máxima do conhece-te a ti mesmo. Quem é que será o autor desta máxima? Terá sido Tales de Mileto? Terá sido Quilon? Terá sido Solon? Ou terá sido uma pessoa perfeitamente obscura, que não aparece nos livros de história, nem de filosofia? Não sabemos. Talvez essa máxima não seja de ninguém. Conhece-te a ti mesmo, uma grande máxima, dita com palavras mínimas. Bom, mas retomando então a carta de Séneca, ele vai citar o tal Publilio e diz, vou citar-te um verso que trata de matéria filosófica, um verso de Publilio, e precisamente aquele ponto que estive a discutir atrás, ou seja, que não devemos ter por nosso aquilo que o acaso nos dá. Portanto, a ideia é de Séneca, é de Publilio e, se calhar, de quem a quiser adotar. Então, escreve o seguinte, o tal Publilio: nada nos pertence daquilo que o acaso nos traz. E depois, então, vai citar os versos de Lucílio. A mesma ideia exprimiste tu, bem me lembro, num verso não menos brilhante e conciso. Não é verdadeiramente teu o que é teu por dom da sorte. Não me esqueço também de outro verso teu melhor ainda. Citar ainda outro verso melhor do que este. Bem que se pode dar, pode também tirar-se. Portanto, são grandes máximas do próprio Lucílio que Séneca se encarrega de citar. E depois conclui desta maneira: mas isto já não faz parte do brinde. Do brinde fazia parte, no fundo, a máxima de Epicuro. Não faz parte do brinde, só te devolvo o que é teu. É teu porque o Lucílio é que foi autor dessas máximas. Mas, obviamente, que se pensarmos que as grandes máximas são do domínio público, provavelmente também faria sentido dizer, admitindo que estas são grandes máximas, que estas palavras de Lucílio
também pertencem ao domínio público. Bom, e por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.